Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja muito bem-vindo a este momento de paz. Antes de qualquer palavra, eu quero que você respire fundo. Solte os ombros, porque esta noite Deus quer te dizer algo importante. Ele esteve com você o dia inteiro. Ele viu o seu cansaço. Ele viu as lutas que você enfrentou em silêncio. Ele viu cada preocupação que você carregou sozinho, cada pensamento que não te deixou descansar direito. E Ele está aqui agora para te dizer, você não precisa mais carregar isso sozinho. Em Mateus 11:28, Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Você entende o que isso significa? Ele não pediu força, ele pediu confiança. Você só precisa vir, entregar, descansar. Esta noite, antes de fechar os olhos, deixe que essa promessa entre no seu coração. Deus não está cansado de você, Ele está esperando você descansar nele. Fique até o final desta oração, porque Deus vai acalmar o seu coração de um jeito que você não vai esquecer. Algo em você vai mudar esta noite. Mas antes, eu preciso te pedir um favor. Se essa palavra já está tocando o seu coração, escreva aqui embaixo uma frase de fé. Deixe seu amém. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa descansar em paz hoje. Agora, respire fundo mais uma vez. Desacelere sua mente. Solte suas preocupações. Entregue tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Deus. Vamos entrar juntos na presença do Senhor. Pai amado, neste momento de descanso, eu venho até Ti com o coração aberto, porque eu sei que há tantas coisas que pareciam perdidas na minha vida, Senhor. Coisas que eu já dei por encerradas, sonhos que eu guardei numa gaveta, achando que nunca mais iriam se realizar. Mas esta noite, eu escuto o Espírito Santo sussurrando algo diferente. Nada está perdido nas mãos de Deus. Em Joel 2:25, o Senhor promete: "Restituir-vos-ei os anos que foram comidos pela locusta." Você entende isso? Deus não olha para o que foi destruído e desiste. Ele olha e diz: "Eu vou restaurar." Ele vê os anos perdidos, as oportunidades que passaram, os relacionamentos que se desfizeram, e Ele diz: "Isso não é o fim da sua história." Senhor, eu entrego a Ti tudo aquilo que parecia sem solução. As portas que se fecharam, os planos que não deram certo, os dias em que eu quase desisti de acreditar que algo bom ainda poderia acontecer comigo. Porque a verdade, Pai, é que muitas vezes eu tentei consertar sozinho o que só Tu podes consertar. Eu me cansei tentando reconstruir com as minhas próprias forças. Mas esta noite eu entendo, reconstrução não é trabalho meu, é trabalho Teu. Em Isaías 61:3 está escrito que Deus dá beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza. Isso significa que onde só existe cinza, Deus enxerga beleza. Onde eu vejo destruição, Deus vê fundação. Onde eu vejo fim, Deus vê começo. Senhor, eu quero acreditar nisso esta noite. Quero descansar sabendo que a história que parecia acabada, na verdade, está apenas sendo reescrita. Tu não olhas para os meus fracassos como o capítulo final. Tu olhas como uma página que ainda vai virar. Ao continuarmos em oração, eu quero trazer diante de Ti cada situação que parecia impossível, cada relacionamento quebrado, cada sonho adiado, cada esperança que eu quase deixei morrer. Porque em Jeremias 29:11, Tu disseste: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Senhor, isso significa que Tu já sabes qual é o final da minha história, e esse final é bom. Mesmo quando o meio parece confuso, mesmo quando o presente dói, o final já está escrito por Ti. Eu quero descansar hoje sabendo disso, não com ansiedade, tentando adivinhar o próximo passo, mas com paz,
sabendo que quem segura o próximo capítulo é aquele que nunca erra. Se você está ouvindo essa oração agora e algo dentro de você foi tocado, escreva aqui nos comentários: Deus está reescrevendo a minha história. Deixe essa declaração de fé registrada, porque a palavra tem poder. E o que você declara, você começa a crer com mais força. Pai, eu solto agora tudo o que eu tentei controlar sozinho. Eu solto os planos que não aconteceram do jeito que eu esperava. Eu solto a frustração de ver portas fechadas. E eu escolho confiar que mesmo no silêncio, tu estás trabalhando. Porque em Romanos 8:28 está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, Senhor, até as que eu não entendo, até as que doem, até as que pareciam sem sentido, tu estás usando cada uma delas para tecer algo maior do que eu consigo enxergar agora. Enquanto a noite chega e o meu corpo começa a relaxar, eu quero sentir essa verdade descendo sobre o meu coração. Minha história não está nas mãos do acaso. Ela está nas mãos de Deus. Senhor, enquanto eu sinto meu corpo relaxando aos poucos, eu preciso te dizer uma coisa. Às vezes, eu olho para trás e penso que já passou da hora de algo bom acontecer. Penso que talvez eu tenha perdido o momento certo, que talvez a minha chance já tenha passado. Mas esta noite, eu escolho lembrar de uma verdade que acalma o meu coração. Minha história não acabou. Em Abacuque 2:3 está escrito: pois ainda a visão está para um tempo determinado. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Pai, isso significa que mesmo quando parece que nada está acontecendo, existe um tempo determinado para cada promessa. O atraso não é ausência. O silêncio não é abandono. Eu penso em tantas pessoas na Bíblia que esperaram anos por uma promessa. José esperou anos numa prisão antes de se tornar governador do Egito. Sara esperou décadas por um filho. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas só assumiu o trono muito tempo depois. Senhor, se tu foste fiel com eles, tu também serás fiel comigo. Em Salmos 27:14 está escrito: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa espera não é uma espera vazia, Pai. É uma espera ativa, cheia de confiança, sabendo que tu estás preparando algo nos bastidores da minha vida que eu ainda não consigo ver. Eu confesso que às vezes fico ansioso, fico impaciente. Quero que as coisas aconteçam no meu tempo, do meu jeito. Mas esta noite eu entrego essa pressa a ti. Eu escolho descansar, sabendo que teu relógio nunca atrasa. Filipenses 1:6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Senhor, tu não começaste algo em mim para deixar pela metade. Se tu iniciaste, tu vais terminar. Se tu plantaste um sonho no meu coração, esse sonho tem um propósito e ele ainda vai florescer. Eu penso em quantas vezes eu quase desisti. Quantas vezes eu pensei em jogar a toalha, mas algo dentro de mim, que só pode vir de ti, me fez continuar. E é esse mesmo algo que me faz continuar hoje. Neste momento, Pai, eu quero declarar sobre a minha vida. O capítulo que estou vivendo agora não é o último. Pode até ser um capítulo difícil, pode ser um capítulo de espera, de dúvida, de cansaço, mas ele não é o final. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Existe tempo para plantar e tempo para colher. Talvez eu esteja num tempo de plantio agora, Senhor, e ainda não seja a hora de ver o fruto. Mas o fruto virá. Se você está sentindo que a vida parou, que os sonhos morreram, que talvez seja tarde demais, escreva aqui: minha história ainda não acabou. Declare isso com fé, porque a palavra de Deus tem poder sobre a sua vida, mesmo quando você não sente nada mudando.
Senhor, eu solto o medo de que seja tarde demais. Eu solto a mentira de que já perdi minha chance. E eu escolho crer que, assim como a noite sempre dá lugar ao amanhecer, minha espera também vai dar lugar ao cumprimento da promessa. Parte 3. Tema: de cinzas à beleza. Pai, enquanto a noite envolve tudo ao meu redor, eu quero trazer diante de Ti as cinzas da minha vida. Aquelas coisas que pareceram completamente destruídas. Aqueles sonhos que se apagaram. Aquelas partes de mim que eu pensei que nunca mais seriam restauradas. Porque, Senhor, existe uma verdade que me consola esta noite. Onde há cinzas, Tu enxergas beleza. Em Isaías 61:3 está escrito que Deus veio dar-lhes ornamento em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Pai, isso significa que Tu não te afastas do que está destruído. Tu te aproximas dele. Tu pegas exatamente aquilo que parece sem valor e transformas em algo precioso. Eu penso em quantas vezes eu tentei esconder minhas cinzas, fingir que estava tudo bem, sorrir por fora enquanto por dentro alguma coisa estava desmoronando. Mas esta noite eu não preciso mais fingir diante de Ti. Tu já conheces cada cinza da minha história e ainda assim Tu me amas. Em Salmos 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Senhor, Tu não te afastas de mim quando estou quebrado. Tu te aproximas ainda mais. Quanto mais partido está o meu coração, mais perto Tu estás. Eu penso na história de José, jogado numa cisterna pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido numa prisão. Cinzas sobre cinzas. Mas Tu, Senhor, transformaste tudo isso na base de um propósito maior. Ele mesmo disse aos irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Isso me dá esperança, Pai, porque se Tu transformaste a história de José, Tu também podes transformar a minha, as traições que eu sofri, as portas que se fecharam injustamente, os momentos em que fui deixado de lado. Tudo isso pode se tornar a base de algo lindo se eu confiar em Ti. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Senhor, eu quero acreditar que essa novidade também é para mim. Que as coisas velhas, as feridas antigas, os fracassos do passado podem realmente passar. E que algo novo pode nascer. Enquanto o meu corpo relaxa mais um pouco, eu entrego a Ti cada resto de cinza que ainda carrego. As mágoas que ainda doem, as decepções que ainda pesam, as perguntas sem resposta que ainda incomodam à noite. Se você está passando por um momento de cinzas agora, se sente que algo em você foi destruído e ainda não foi restaurado, escreva aqui embaixo: Senhor, transforma minhas cinzas em beleza. Deixe essa oração registrada, porque muitas vezes o primeiro passo da restauração é admitir diante de Deus que precisamos dela. Pai, eu escolho descansar esta noite sabendo que Tu és especialista em transformar destruição em fundação. Onde os homens veem fim, Tu vês começo. Onde eu vejo cinzas, Tu já estás preparando beleza. Parte 4. Tema: o tempo de Deus é perfeito. Senhor, enquanto a noite continua trazendo calma para o meu corpo, eu quero Te falar sobre uma coisa que mexe muito comigo: a espera. Às vezes, eu sinto que estou correndo, tentando alcançar algo que Tu já decidiste que ainda não é hora de eu ter. E isso me cansa, Pai, mas esta noite eu escolho descansar nisso, porque eu sei que Teu tempo é diferente do meu. Em Eclesiastes 3:11 está escrito: tudo fez formoso em seu tempo, não antes, não depois, no tempo certo,
Senhor, eu confesso que muitas vezes eu quis apressar as coisas. Eu quis forçar portas que ainda estavam fechadas. E isso só me trouxe cansaço e frustração. Mas Tu és diferente, Pai. Tu nunca erras o tempo. Em 2 Pedro 3:8 está escrito: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso significa que a Tua régua de tempo não é a minha. O que para mim parece demorado, para Ti pode ser exatamente o momento perfeito de preparação. Eu penso em Abraão e Sara, esperando pela promessa de um filho por décadas. Eu penso em Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar um povo. Senhor, se Tu preparaste esses homens com paciência, Tu também estás me preparando, mesmo quando eu não entendo o motivo da demora. Em Salmos 37:7 está escrito: descansa no Senhor e espera nele. Não te aflijas por causa daquele que prospera em seu caminho. Pai, às vezes eu olho ao redor e vejo outras pessoas alcançando coisas que eu ainda espero. E isso mexe comigo, mas esta noite eu escolho não comparar meu tempo com o tempo de ninguém. O meu caminho é único e Tu sabes exatamente quando cada porta deve se abrir. Neste momento de descanso, eu solto a ansiedade de querer que tudo aconteça agora. Eu solto a comparação, eu solto a pressa. E eu escolho confiar que se ainda não aconteceu, é porque ainda não é hora, e não porque Tu te esqueceste de mim. Em Abacuque 2:3 está escrito: ainda que se tarde, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa palavra me acalma, Senhor, porque ela não diz que a promessa não vai chegar. Ela diz que vai chegar no tempo certo, e que esse tempo é certo, mesmo quando parece atrasado aos meus olhos. Eu quero descansar hoje, sabendo que cada área da minha vida, que ainda está em espera, está sendo cuidada por Ti nos bastidores. Talvez eu não veja o que está acontecendo agora, talvez pareça que nada está se movendo, mas Tu estás trabalhando, Pai, mesmo no silêncio. Se você também está numa fase de espera, se sente que o tempo está passando e nada muda, escreva aqui: eu confio no tempo de Deus. Declare essa fé, porque ela fortalece o coração nas noites mais difíceis de esperar. Pai, eu entrego a Ti minha pressa, entrego minha impaciência e escolho esta noite descansar sabendo que Teu relógio é perfeito, mesmo quando o meu não entende. Parte 5. Tema: Deus vê o que os outros não veem. Senhor, enquanto meus pensamentos vão se acalmando, eu quero Te agradecer por uma coisa que só agora eu estou entendendo. Tu vês o que ninguém mais consegue ver em mim. Muitas vezes, as pessoas olham para o meu presente e tiram conclusões. Olham para os meus erros e me rotulam. Olham para as minhas dificuldades e pensam que é isso que eu sempre vou ser. Mas Tu, Pai, olhas diferente. Em 1 Samuel 16:7 está escrito: o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Essa palavra me consola esta noite, Senhor, porque significa que Tu não te importas com a aparência externa das minhas circunstâncias. Tu enxergas o que está dentro de mim, o que ainda está em formação, o que ainda vai florescer. Eu penso em Davi, o mais novo entre os irmãos, deixado no campo enquanto os outros eram apresentados como possíveis reis. Ninguém apostava nele. Ninguém via nele um futuro rei. Mas Tu, Senhor, já sabias exatamente quem ele era antes de qualquer pessoa reconhecer. Isso me dá esperança, Pai, porque talvez ninguém ao meu redor veja meu potencial agora. Talvez as pessoas só enxerguem minhas falhas, meus atrasos, minhas lutas, mas Tu vês além disso. Tu vês quem eu estou me tornando. Em Jeremias 1:5 está escrito: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Senhor, isso significa que Tu me conheces mais profundamente do que qualquer pessoa jamais poderá me conhecer. Tu sabes o meu propósito antes mesmo de eu nascer. Tu sabes onde eu vou chegar,
mesmo quando eu mesmo duvido. Eu confesso que às vezes eu me sinto invisível. Sinto que ninguém repara em mim, que meus esforços passam despercebidos, que meu valor não é reconhecido. Mas esta noite eu quero lembrar que o olhar mais importante nunca foi o das pessoas, foi sempre o teu. Em Salmos 139:1 está escrito: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu me conheces completamente, Pai. Conheces meus medos, minhas esperanças, minhas lutas silenciosas. E ainda assim Tu me amas. Ainda assim Tu tens planos bons para mim. Neste momento eu escolho parar de buscar validação nos olhares dos outros. Escolho descansar, sabendo que o Criador do Universo já viu, desde antes da fundação do mundo, tudo aquilo que eu ainda vou realizar. Se alguém já te fez sentir pequeno, se alguém já duvidou de você, se você mesmo já duvidou do seu próprio valor, escreva aqui embaixo: Deus vê o que ninguém mais vê em mim. Deixe essa verdade tomar conta do seu coração esta noite. Pai, eu solto a necessidade de ser reconhecido pelas pessoas. Eu solto a comparação com quem parece estar mais à frente. E eu escolho confiar que teus olhos sobre mim valem mais do que qualquer opinião humana. Senhor, enquanto a noite se aprofunda e meu corpo relaxa cada vez mais, eu quero te falar sobre quem eu costumava ser. Porque, Pai, por muito tempo eu me defini pelos meus erros, pelas minhas quedas, pelas etiquetas que outras pessoas colocaram em mim e que eu mesmo acabei aceitando como verdade. Mas esta noite eu quero lembrar de uma coisa que muda tudo. Quem eu era não é quem eu sou. Em 2 Coríntios 5:17 está escrito: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Senhor, isso significa que o meu passado não define o meu presente. As coisas velhas já passaram, não estão mais aqui. Elas ficaram para trás no momento em que eu decidi caminhar contigo. Eu penso em quantas vezes eu carreguei culpa por coisas que já foram perdoadas. Quantas vezes eu me chamei de fracassado, de errado, de insuficiente, quando tu já tinhas me chamado de filho. Em Gálatas 2:20 está escrito: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pai, isso significa que a minha identidade não vem mais das minhas falhas. Ela vem de quem tu és em mim. Não é sobre quem eu fui. É sobre quem Cristo está formando em mim agora. Eu confesso que às vezes é difícil deixar para trás a antiga forma de me ver. É mais fácil acreditar nas mentiras que ouvi por tanto tempo do que acreditar na verdade que tu falas sobre mim. Mas esta noite, Senhor, eu escolho renovar minha mente. Em Romanos 12:2 está escrito: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pai, eu quero que a minha mente seja renovada esta noite. Quero parar de pensar como eu pensava antes. Quero começar a enxergar a mim mesmo como tu me enxergas. Perdoado, restaurado, amado. Em 1 João 3:1 está escrito: Vede que grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Filhos, Senhor, não servos, não estranhos, filhos. Essa é a minha nova identidade. E ninguém pode tirar isso de mim, porque foi tu quem me deu. Eu solto esta noite todos os rótulos que carreguei por tanto tempo. Solto o peso de me definir pelos meus piores momentos. E escolho vestir a identidade que tu me deste. Uma pessoa nova, perdoada, amada, com um propósito que ainda está sendo revelado. Se você também já se sentiu preso a uma versão antiga de si mesmo, se já se rotulou como fracassado, errado ou sem valor, escreva aqui: Eu sou uma nova criatura em Cristo. Declare essa verdade, porque ela tem poder para mudar a forma como você se enxerga a partir de hoje. Pai, enquanto o sono se aproxima, eu descanso sabendo que não sou mais definido pelo meu passado. Sou definido por quem tu dizes que eu sou.
Parte 7. Tema: a virada é para os que perseveram. Senhor, enquanto meus olhos já começam a pesar de sono, eu quero te falar sobre a persistência. Porque, Pai, tem sido difícil continuar acreditando quando nada parece se mover. Tem sido difícil manter a fé quando os dias se repetem e a resposta ainda não chega. Mas esta noite eu quero lembrar de uma verdade que me fortalece. A virada é para quem não desiste. Em Gálatas 6:9 está escrito: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Senhor, essa palavra me atinge profundamente, porque ela reconhece que existe cansaço na caminhada. Ela não finge que é fácil, mas ela promete uma colheita para quem continua, mesmo cansado. Eu penso em quantas vezes eu quase parei. Quantas noites eu me perguntei se valia a pena continuar acreditando. Mas algo dentro de mim, que só pode vir de ti, não deixou que eu desistisse completamente. Em Tiago 1:12 está escrito: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Pai, isso significa que existe uma recompensa reservada para quem persevera. Não para quem tem uma vida fácil, mas para quem continua firme, mesmo em meio às dificuldades. Eu confesso, Senhor, que às vezes eu olho para os outros e parece que tudo é mais simples para eles. Parece que a virada chegou mais rápido. Mas esta noite eu escolho parar de comparar meu caminho com o caminho dos outros. E escolho confiar que a minha virada também está chegando no tempo certo. Em Romanos 5:3-4 está escrito: a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Pai, isso significa que cada dificuldade que eu atravesso não é desperdiçada. Ela está construindo em mim algo que só a persistência pode construir. Um caráter mais forte, uma fé mais profunda. Eu quero descansar hoje sabendo que não estou caminhando em círculos. Cada dia que eu escolho continuar, mesmo cansado, mesmo sem ver resultado ainda, é um dia que me aproxima da virada que tu já preparaste. Se você está numa fase de perseverança, se sente que está cansado de esperar, mas ainda assim escolhe continuar confiando, escreva aqui embaixo: eu não vou desistir. Declare isso, porque a persistência da fé tem poder de sustentar você até o dia da colheita. Pai, eu solto o cansaço da espera, solto a tentação de desistir e escolho, esta noite, confiar que tu honras quem persevera, mesmo quando ninguém mais está vendo o esforço. Parte 8. Tema: Deus usa o deserto para preparar você. Senhor, enquanto a noite se aprofunda e minha mente vai se aquietando, eu quero te falar sobre os desertos que já atravessei. Aqueles momentos secos, difíceis, onde parecia que nada crescia, onde parecia que eu estava sozinho, caminhando sem direção clara. Mas esta noite eu entendo uma coisa que muda tudo. O deserto nunca foi castigo. Ele sempre foi preparação. Em Deuteronômio 8:2 está escrito: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração. Pai, isso significa que tu não me levaste ao deserto para me destruir. Tu me levaste para revelar o que já estava dentro de mim e para fortalecer aquilo que ainda era fraco. Eu penso em Moisés, que passou 40 anos cuidando de ovelhas no deserto antes de ser chamado para liderar um povo inteiro. Eu penso em Davi, escondido nas cavernas, fugindo de Saul, aprendendo a confiar só em ti antes de se tornar rei. Senhor, os desertos deles não foram desperdício, foram escola. Em Oséias 2:14 está escrito: eis que a atrairei e a levarei ao deserto, e ali falarei ao seu coração. Pai, essa palavra me toca profundamente esta noite, porque significa que é justamente no deserto, na solidão, na escassez, que tu falas mais de perto comigo.
É ali que eu aprendo a te ouvir sem as distrações da vida cheia. Eu confesso que os meus desertos foram dolorosos, momentos de solidão que eu não escolhi, perdas que me deixaram sem chão, silêncios que pareciam um abandono. Mas hoje eu escolho enxergar diferente. Cada deserto me ensinou algo que eu não teria aprendido de outra forma. Em Isaías 43:19 está escrito: Eis que farei uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a conhecereis? Eu porei um caminho no deserto. Senhor, isso significa que mesmo no meio da seca, tu abres caminho. Mesmo onde não há nada, tu criais algo novo. Eu quero descansar esta noite sabendo que se estou atravessando um deserto agora, ele tem um propósito. Não é castigo, não é abandono, é formação. É o lugar onde tu me ensinas a depender só de ti. Se você está num momento de deserto, de solidão, de escassez, onde parece que nada está florescendo, escreva aqui: Deus está me preparando no deserto. Declare essa fé, porque muitas vezes o deserto é apenas a passagem antes da terra prometida. Pai, eu entrego a Ti a dor dos meus desertos passados e presentes. Entrego a solidão que ainda dói e escolho confiar que assim como Tu guiaste um povo inteiro através do deserto até a terra que fluía leite e mel, Tu também estás me guiando para o lugar que já preparaste para mim. Parte 9. Tema: de vítima a vencedor. Senhor, enquanto meu corpo já pede descanso e minha mente vai ficando mais leve, eu quero te trazer algo que carreguei por muito tempo. A sensação de ser apenas vítima das minhas circunstâncias. A sensação de que a vida aconteceu comigo e eu nunca tive escolha sobre nada. Mas esta noite eu quero deixar isso na cruz, porque Tu não me chamaste para viver como vítima. Tu me chamaste para viver como vencedor. Em Romanos 8:37 está escrito: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, Senhor. Não apenas sobreviventes, não apenas alguém que aguentou. Vencedores. Essa é a identidade que Tu me deste, mesmo quando as circunstâncias tentam me convencer do contrário. Eu penso em quantas vezes eu me defini pelo que os outros fizeram contra mim. Quantas vezes eu deixei que a traição, a injustiça, o abandono escrevessem o roteiro de quem eu sou. Mas esta noite eu entendo. O que aconteceu comigo não precisa ser o que define o resto da minha história. Em 1 João 5:4 está escrito: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pai, a vitória não vem da minha força, vem da fé que eu deposito em Ti. Mesmo quando eu me sinto fraco, mesmo quando o passado ainda dói, a fé em Ti é o que me levanta. Eu penso em José novamente, Senhor. Ele poderia ter vivido o resto da vida como vítima dos irmãos que o traíram, do patrão que o acusou injustamente, dos anos perdidos na prisão, mas ele escolheu ver a mão de Deus mesmo no meio da injustiça. E foi exatamente isso que o levou ao trono. Em Salmos 35 está escrito: Porque a tarde e a noite dura, mas a alegria vem pela manhã. Pai, a dor que eu carreguei não é permanente. A vitória vem, mesmo que demore, mesmo que a noite pareça longa, a alegria chega pela manhã. Eu confesso que ainda existem cicatrizes em mim que doem quando eu lembro. Mas esta noite eu escolho não deixar que essas cicatrizes definam minha identidade. Elas fazem parte da minha história, mas elas não são o fim dela. Em Apocalipse 12:11 está escrito: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Senhor, meu testemunho de dor pode se tornar um testemunho de vitória. O que me machucou pode se tornar exatamente aquilo que vai fortalecer outra pessoa que está passando pelo mesmo. Se você também já se sentiu apenas uma vítima das suas circunstâncias, se o passado ainda tenta te definir, escreva aqui embaixo:
eu sou mais que vencedor em Cristo. Declare essa verdade, porque ela tem poder de mudar como você enxerga a sua própria história a partir de hoje. Pai, eu solto esta noite o papel de vítima que carreguei por tanto tempo, solto a mágoa que me prendeu ao passado e escolho vestir com tua ajuda a identidade de vencedor que tu já colocaste em mim desde o princípio. Senhor, enquanto a noite já está bem mais escura e o sono se aproxima, eu quero te falar sobre o silêncio. Aquele silêncio que às vezes dói, porque parece que tu não estás respondendo. Parece que as orações ficam no ar, sem retorno, sem sinal de que algo está mudando. Mas esta noite eu escolho lembrar: teu silêncio nunca significou ausência. Em Isaías 64:4 está escrito: desde o princípio do mundo não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Pai, essa palavra me consola, porque ela diz claramente: tu trabalhas para quem espera em ti, mesmo quando eu não vejo nada acontecendo. Eu penso em quantas vezes eu confundi silêncio com abandono. Quantas vezes eu pensei que porque não via resposta, tu tinhas te esquecido de mim. Mas hoje eu entendo diferente. Às vezes, o silêncio é justamente o som de Deus trabalhando nos bastidores, onde eu ainda não posso ver. Em Salmos 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é desistir, Senhor, é confiar. É parar de tentar controlar tudo com minhas próprias mãos e descansar sabendo que tu estás no controle, mesmo quando parece que nada está se movendo. Eu penso em José, esquecido na prisão por 2 anos, depois de interpretar um sonho e pedir para ser lembrado. 2 anos de silêncio, 2 anos que devem ter parecido eternos, mas tu não te esqueceste dele. No tempo certo, tudo se encaixou. Em Abacuque 2:20 está escrito: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Pai, existe algo sagrado no silêncio quando ele vem de ti. Não é vazio, é santo. É o espaço onde a fé é testada e fortalecida. Eu confesso, Senhor, que essa espera silenciosa tem sido difícil. Tem noites que eu oro e sinto que minha voz simplesmente se perde no vazio. Mas esta noite eu escolho crer que tu escutas cada palavra, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Se você também está numa fase de silêncio, onde parece que as orações não são respondidas, escreva aqui: eu confio que Deus está trabalhando, mesmo quando eu não vejo nada. Declare essa fé, porque muitas vezes o milagre já está sendo formado exatamente durante o tempo em que parece que nada acontece. Pai, eu entrego a ti a angústia da espera silenciosa. Entrego a dúvida que às vezes tenta me convencer de que tu te esqueceste de mim. E escolho descansar, confiando que mesmo no silêncio mais profundo, tuas mãos nunca pararam de trabalhar a meu favor. Parte 11. Tema: sua dor tem propósito. Senhor, enquanto meu corpo já pede repouso e meus pensamentos vão ficando mais lentos, eu quero te trazer as dores que carrego. Aquelas que às vezes voltam à noite, quando tudo fica quieto e a mente finalmente para de se distrair. Eu sei que tu vês cada uma delas, Pai, e esta noite eu quero acreditar em algo que é difícil de entender no meio da dor. Ela não é em vão. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, Senhor, até as que doem, até as que eu não escolheria se pudesse. Tu és capaz de pegar até a minha dor e transformar em algo que serve para o bem. Eu penso em quantas vezes eu perguntei por quê? Por que essa perda? Por que essa traição? Por que esse sofrimento que parecia não ter explicação? Mas esta noite eu entendo que talvez eu não precise entender o motivo agora. Preciso apenas confiar em quem segura o propósito.
Em 2 Coríntios 1:4 está escrito que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Pai, isso muda tudo. Significa que a dor que eu atravessei não foi desperdiçada. Ela está me preparando para consolar outra pessoa que um dia vai passar pelo mesmo. Eu penso em como Jó perdeu quase tudo e ainda assim disse, em Jó 23:10, mas ele sabe o meu caminho, provando-me, sairei como um ouro. Senhor, o ouro só se purifica no fogo. E talvez seja isso que está acontecendo comigo. Talvez essa dor esteja me purificando de algo que eu nem sabia que precisava soltar. Eu confesso que ainda dói, Pai. Às vezes eu queria que tu tivesses feito diferente, que a história tivesse sido menos dolorosa. Mas esta noite eu escolho confiar que mesmo na dor, tu nunca me deixaste sozinho. Em Salmos 34:18 está escrito, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto, Senhor. Não distante, não indiferente. Perto. E é essa proximidade que me sustenta quando a dor tenta me convencer de que estou sozinho. Se você está carregando uma dor que ainda não faz sentido, se sente que sofreu por nada, escreva aqui embaixo. Minha dor tem propósito. Declare essa fé, porque muitas vezes é exatamente da nossa dor mais profunda que nasce o testemunho mais poderoso. Pai, eu entrego a Ti as dores que ainda carrego, as perguntas sem resposta, as feridas que ainda ardem à noite. E escolho confiar que, mesmo sem entender tudo agora, Tu estás usando cada lágrima para construir algo que um dia vai fazer sentido. Senhor, enquanto o sono já quase toma conta de mim, eu quero Te trazer uma última coisa nesta oração. A esperança de que o milagre que eu tanto espero está mais perto do que os meus olhos conseguem ver. Muitas vezes eu olho para a minha situação e penso que ainda falta muito, que o caminho é longo, que a resposta talvez nunca chegue, que talvez eu esteja apenas enganando a mim mesmo ao continuar acreditando. Mas esta noite eu escolho crer diferente. Em Lucas 1:37 está escrito, porque para Deus nada é impossível. Nada, Senhor. Nem essa situação que parece travada há tanto tempo, nem essa porta que parece completamente fechada, nem esse relacionamento que parece impossível de restaurar. Nada é impossível para Ti. Eu penso em quantas vezes na Bíblia o milagre chegou exatamente no momento mais inesperado. Os israelitas, encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, viram as águas se abrirem quando tudo parecia perdido. Em Êxodo 14:14 está escrito, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Pai, às vezes eu só preciso me aquietar e deixar Tu agires, em vez de tentar resolver tudo com minhas próprias forças. Eu penso também na mulher que sangrava há 12 anos e que só precisou tocar a barra do manto de Jesus para ser curada. 12 anos de espera, de médicos, de tentativas frustradas, e o milagre aconteceu num único instante, num único toque de fé. Em Marcos 5:34, Jesus disse a ela, Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Senhor, talvez eu esteja mais perto do meu milagre do que imagino. Talvez falte apenas um passo de fé, um gesto de confiança que eu ainda não dei. Em Abacuque 3:2 está escrito, aviva a tua obra no meio dos anos. Pai, eu te peço isso esta noite. Aviva o que parece adormecido na minha vida. Traz à tona o que já está sendo preparado nos bastidores, mesmo que eu ainda não consiga enxergar com meus próprios olhos. Eu penso em Naamã, o general que precisou apenas mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado da lepra. Um gesto simples, quase absurdo aos olhos humanos, mas que carregava dentro dele toda a autoridade de Deus. Em 2 Reis 5:14 está escrito que, ao mergulhar, sua carne se tornou como a de uma criança. Senhor,
Às vezes o milagre está escondido dentro de uma obediência simples que eu ainda não pratiquei. Eu confesso que a espera cansa, Pai. Cansa o corpo, cansa a mente, cansa até a fé. Mas mesmo cansado, eu escolho continuar acreditando. Porque em Marcos 9:23, Jesus disse: "Se podes crer, tudo é possível ao que crê." Tudo, Senhor, inclusive aquilo que hoje parece impossível para mim. Eu escolho descansar esta noite não com ansiedade, mas com expectativa, sabendo que cada dia que passa é um dia mais perto da resposta que eu tanto espero, sabendo que tu não te esqueceste de mim e que o tempo que parece demorado é, na verdade, o tempo exato da tua preparação. Se você está esperando um milagre, se sente que já não aguenta mais esperar, escreva aqui embaixo: "Meu milagre está mais perto do que eu imagino." Deixe essa fé registrada e compartilhe esta oração com alguém que também precisa acreditar hoje. Pai, eu entrego a Ti tudo o que ainda espero. Entrego meus sonhos, minhas lutas, minhas noites de dúvida, minhas perguntas que ainda não têm resposta. E descanso, sabendo que Tu já estás preparando algo grande, algo que vai fazer valer a pena cada dia de espera, cada noite de fé, cada momento em que eu escolhi continuar acreditando mesmo sem ver. Parte extra, continuação, proteção e paz durante o sono. Senhor, enquanto a escuridão já envolve tudo ao meu redor, eu quero Te entregar também essa parte da noite que eu não controlo. As horas em que estarei dormindo sem consciência, sem defesa própria, completamente dependente do Teu cuidado. Em Salmos 4:8 está escrito: "Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Pai, essa segurança não vem de portas trancadas ou de nenhuma precaução que eu possa tomar. Ela vem de Ti. É Tua presença que me guarda enquanto eu durmo. Eu penso em quantas noites eu já passei sem perceber o quanto estava desprotegido. E ainda assim, acordei bem, respirando, vivo, cuidado. Isso não foi acaso, Senhor. Foi Tua mão sobre mim, mesmo quando eu nem sabia que precisava dela. Em Salmos 121:4 está escrito: "Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Enquanto eu durmo, Tu ficas acordado. Enquanto eu descanso, Tu vigias. Não existe hora em que Tu te distancies de mim, nem mesmo nas horas mais silenciosas da madrugada. Eu entrego a Ti, Pai, qualquer temor que tente se levantar quando as luzes se apagam, qualquer pensamento de ansiedade que costuma aparecer bem na hora de fechar os olhos. Qualquer lembrança do dia que insiste em voltar exatamente quando eu preciso descansar. Em Provérbios 3:24 está escrito: "Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave." Suave, Senhor. Não interrompido pela preocupação, não pesado pela culpa. Suave, como um filho que sabe que está seguro nos braços do Pai. Eu penso em como muitas vezes eu levo o dia inteiro para a cama comigo. As conversas difíceis, os prazos que não terminei, as palavras que eu gostaria de ter dito diferente. Mas esta noite eu escolho deixar tudo isso aos Teus pés antes de fechar os olhos. Em 1 Pedro 5:7 está escrito: "Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." Toda, Pai. Não apenas a parte que eu consigo controlar, toda a ansiedade, inclusive aquela que eu nem sei explicar direito, aquela que só aperta o peito sem motivo aparente. Eu também quero, Senhor, orar por quem dorme ao meu lado esta noite, por quem está longe de mim, mas ainda no meu coração, por quem talvez esteja acordado agora, sem conseguir descansar por causa de uma dor, de uma preocupação, de uma noite difícil. Cobre essas pessoas também com a Tua paz. Em Números 6:24-26 está escrito:
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa bênção desça sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração agora, Pai, onde quer que esteja, seja qual for a situação que está enfrentando. Se você sente que essa palavra tocou seu coração esta noite, escreva aqui embaixo o nome de alguém que também precisa dessa paz agora. Ore por essa pessoa e deixe que essa oração continue se multiplicando. Eu descanso, Senhor, sabendo que Tu és o guarda que nunca dorme, o Pai que nunca se distrai, o Deus que cuida de mim mesmo quando eu não tenho consciência de nada ao meu redor. Parte extra 2. Continuação. Entregando o amanhã nas mãos de Deus, Senhor. Antes que o sono me leve por completo, eu quero te entregar também o amanhã. Porque, Pai, às vezes eu chego ao fim do dia já preocupado com o que ainda está por vir. Já pensando nos compromissos, nas conversas difíceis, nas contas, nas decisões que ainda preciso tomar. Mas esta noite eu escolho lembrar de uma verdade que acalma o meu coração. Eu não preciso carregar o amanhã hoje. Em Mateus 6,34 está escrito: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Senhor, essas palavras de Jesus me libertam esta noite, porque significa que eu não fui chamado a viver o amanhã antes da hora. Eu só preciso viver hoje e confiar que o amanhã já está nas tuas mãos. Eu penso em quantas vezes eu antecipei problemas que nem sequer aconteceram. Quantas noites eu perdi o sono, imaginando cenários que nunca se concretizaram. E ainda assim, tu sempre foste fiel, dia após dia, exatamente na medida certa. Em Lamentações 3, 22, 23 está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Pai, isso significa que amanhã, quando eu acordar, vou encontrar misericórdias novas, feitas sob medida para aquele dia. Eu não preciso das misericórdias de amanhã hoje. As de hoje já foram suficientes para hoje. Eu confesso que é difícil simplesmente parar de pensar. A mente insiste em correr para frente, tentando resolver tudo antecipadamente. Mas esta noite eu escolho, conscientemente, entregar cada preocupação do amanhã aos teus cuidados. Em Provérbios 16, 9 está escrito: O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Senhor, eu posso até planejar, mas quem realmente direciona os meus passos és Tu. Então, não faz sentido eu perder o sono tentando controlar algo que sempre esteve e sempre estará nas Tuas mãos. Eu penso também em quantas vezes o amanhã trouxe surpresas boas que eu nem esperava. Portas que se abriram sem que eu tivesse planejado. Respostas que chegaram exatamente quando eu menos esperava. Se Tu já fizeste isso antes, Pai, Tu podes fazer de novo. Em Filipenses 4:6 está escrito: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Com ação de graças, Senhor, eu quero agradecer por antecipação, mesmo antes de ver como o amanhã vai se desenrolar, porque eu confio que Tu já estás lá, preparando cada detalhe. Se você também costuma levar as preocupações de amanhã para a cama, se a mente insiste em correr para o futuro bem na hora de descansar, escreva aqui embaixo: Eu entrego o meu amanhã nas mãos de Deus. Declare essa confiança, porque ela é o que traz um sono verdadeiramente tranquilo. Eu solto agora, Pai, cada pensamento sobre o que ainda vai acontecer. Solto a necessidade de ter todas as respostas antes da hora. E escolho descansar, sabendo que Tu já estás no amanhã, preparando o caminho antes mesmo de eu dar o primeiro passo. Senhor,
Antes que eu feche os olhos por completo, eu quero te trazer uma última coisa que às vezes insiste em pesar no coração à noite. As mágoas que eu ainda carrego e as vezes em que eu mesmo feri outras pessoas sem perceber. Porque, Pai, eu sei que não posso dormir em paz de verdade enquanto guardo ressentimento dentro de mim. Em Efésios 4:26 está escrito: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Senhor, essa palavra me confronta esta noite, porque significa que tu não queres que eu leve para amanhã uma mágoa que eu poderia soltar hoje. Tu queres meu coração leve antes de dormir, não carregado de rancor. Eu penso em quantas vezes eu guardei uma ofensa por dias, semanas, às vezes anos, repetindo mentalmente a cena, alimentando a dor, deixando que aquilo continuasse tendo poder sobre mim. Mas esta noite, eu escolho fazer diferente. Em Mateus 6, 14 e 15 está escrito: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Pai, eu entendo que o perdão não é sobre aprovar o que a pessoa fez. É sobre me libertar do peso de carregar aquilo comigo. Eu trago diante de ti, Senhor, o nome de quem me feriu. Talvez seja alguém da família. Talvez seja um amigo que se afastou de forma injusta. Talvez seja alguém que eu nem consigo mais ter contato, mas que ainda ocupa espaço nos meus pensamentos. Eu escolho, esta noite, soltar essa pessoa das minhas mãos e colocar nas tuas. Em Colossenses 3:13 está escrito: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Senhor, se tu me perdoaste tantas vezes, mesmo quando eu não merecia, eu também posso escolher perdoar, mesmo quando ainda dói. Eu também quero, Pai, pedir perdão pelas vezes em que eu feri alguém, pelas palavras ríspidas que eu disse sem pensar, pela impaciência que mostrei quando deveria ter sido mais gentil, pelas vezes em que eu me afastei de alguém que precisava de mim. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu confesso diante de ti, Senhor, cada falha que cometi hoje, cada momento em que eu não agi como tu esperavas. E eu recebo o teu perdão, sabendo que ele é completo. Eu penso em como é mais leve dormir com o coração limpo, sem contas peculiares guardadas, sem rancor acumulado, sem culpa não confessada. É esse o tipo de sono que eu quero ter esta noite, Pai. Se existe alguém que você precisa perdoar, ou alguém de quem você precisa pedir perdão, escreva aqui embaixo o nome dessa pessoa, mesmo que seja só entre você e Deus. Deixe que essa oração seja o primeiro passo para a liberdade que só o perdão pode trazer. Eu solto agora, Senhor, cada mágoa que eu ainda carregava. Solto a necessidade de ter razão. Solto o peso de guardar rancor. E escolho dormir esta noite com o coração leve, perdoado e perdoando, como tu sempre me ensinaste a fazer. Senhor, enquanto meu corpo já cede completamente ao cansaço, eu quero te trazer uma última intercessão antes de fechar os olhos. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, onde quer que esteja, seja qual for a dor que carrega esta noite. Toca o coração de quem está ansioso. Acalma a mente de quem não consegue parar de pensar. Cura quem está doente. Console quem está de luto. Restaura quem se sente sozinho nesta madrugada. Em Salmos 147:3 está escrito: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Pai, cura esta noite cada ferida que ainda dói, cada coração que ainda sangra em silêncio. Tu és especialista em restaurar aquilo que parecia impossível de sarar. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia. Obrigado por cada respiração, por cada pequena vitória, por cada momento de graça que passou despercebido no meio da correria.
Obrigado por ter estado comigo mesmo quando eu nem percebi tua presença. Em Lamentações 3, 22, 23 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Obrigado, Pai, porque amanhã haverá misericórdias novas, feitas especialmente para o dia que ainda vai chegar. Eu escolho esta noite reforçar minha fé nas tuas promessas. Em Josué 1:9 está escrito: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Contigo, Senhor. Não importa o que amanhã traga, tu estarás lá antes de mim. Sinto agora um alívio profundo, Pai, sabendo que não preciso resolver tudo sozinho. Sinto teu cuidado envolvendo cada área da minha vida, cada preocupação que eu carregava, cada peso que parecia grande demais para mim, mas que nunca foi grande demais para ti. Entrego a ti, Senhor, esta noite inteira. Entrego minhas horas de sono, meu corpo cansado, minha mente que já não consegue mais pensar. Em Salmos 3:5 está escrito: eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustém. Sustenta-me esta noite, Pai, do início ao fim do meu sono, que tua mão esteja sobre mim. Coloque nos comentários aquilo que você precisa entregar a Deus esta noite. Escreva também o nome de alguém que precisa dormir em paz hoje e vamos orar juntos por essa pessoa. E se essa oração tocou o seu coração, se inscreva no canal, porque todas as noites nós vamos continuar buscando a presença de Deus juntos, em comunhão, esperando por essas promessas. Em Números 6, 24 e 26 está escrito: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que essa paz, Senhor, desça agora sobre cada coração que está te ouvindo. Que ela seja real, palpável, sentida no corpo e na alma. Eu sinto, Pai, que algo mudou esta noite. Um peso que saiu dos meus ombros. Uma leveza que só tua presença pode trazer. Eu creio que vou dormir diferente hoje, porque entreguei tudo, absolutamente tudo nas tuas mãos. Que o Senhor te conceda uma noite verdadeiramente tranquila. Que seus anjos cuidem do seu sono. Que sua paz, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente enquanto você descansa. Amém. Agora descanse. Deus está cuidando de você. Feche os olhos, respire fundo e permita que a paz dele acalme cada pensamento. Você não está sozinho esta noite. Ele está bem ali, ao seu lado, cuidando de cada detalhe até você acordar.